Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso de Ana que, após usar um creme caseiro, ela sentiu algo se mexendo. O que os médicos tiraram vai te deixar sem palavras. A busca por bem-estar e saúde muitas vezes nos leva a caminhos inusitados. Em um mundo onde a informação flui livremente e as redes sociais se tornam vitrines de dicas e sugestões, a linha entre a sabedoria popular e o perigo iminente pode se tornar tênue. É nesse cenário que a história de Ana, uma mulher de meia-idade residente em uma pacata cidade do interior de Minas Gerais, se desenrola, transformando uma simples rotina de cuidados com a pele em um pesadelo de proporções inesperadas. Ana sempre foi uma entusiasta de métodos naturais. Acreditava firmemente no poder dos ingredientes que a terra oferecia, desconfiando de produtos industrializados e seus longos rótulos cheios de componentes desconhecidos. Seu lar era um refúgio de ervas secas, óleos essenciais e potes de vidro repletos de misturas que ela mesma preparava, inspirada por vídeos e artigos que encontrava na internet. A pele, um órgão que reflete muito do nosso estado interior e das agressões externas, começou a apresentar sinais de desconforto. Uma coceira persistente e incômoda surgiu em sua perna, um incômodo que, para Ana, clamava por uma solução natural e imediata. Ela não hesitou. Mergulhou em seu acervo digital, buscando a receita perfeita, aquela que prometia alívio e renovação. Encontrou um vídeo que apresentava um creme caseiro, com ingredientes que pareciam inofensivos e acessíveis: azeite, mel e uma erva local de propriedades antissépticas, segundo a narradora do vídeo. A promessa era de hidratação profunda e alívio para irritações. Ana, confiante em sua escolha, preparou a mistura com esmero. A textura era agradável, o aroma levemente cítrico e terroso. Aplicou o creme generosamente na área afetada, sentindo um alívio inicial que a confirmou em sua decisão. Por dias, a rotina se repetiu. Aplicar o creme, sentir a pele mais macia, a coceira diminuindo gradualmente. Ela se sentia vitoriosa, mais uma vez, por ter encontrado a solução em sua própria cozinha, longe dos químicos e das despesas de farmácia. No entanto, o que parecia ser um sucesso rápido começou a dar sinais de que algo estava errado. A pele da sua perna, em vez de recuperar sua aparência saudável, começou a apresentar uma vermelhidão persistente. A coceira, que antes era um incômodo passageiro, transformou-se em uma ardência constante, um ardor que parecia penetrar nas camadas mais profundas da epiderme. A sensação de melhora inicial deu lugar a uma preocupação crescente, um pressentimento de que a receita milagrosa poderia ter um efeito colateral inesperado. Mas Ana, acostumada a lidar com pequenos desconfortos e a confiar em sua própria intuição, tentou racionalizar. Talvez fosse uma reação temporária, o corpo se adaptando aos novos componentes. Talvez a pele estivesse apenas limpando impurezas. Ela continuou a aplicação, mas com uma dose de apreensão que antes não existia. Certa noite, enquanto se preparava para dormir, Ana se olhou no espelho do banheiro. A luz artificial realçou as alterações em sua pele. A vermelhidão estava mais intensa e a pele, em alguns pontos, parecia mais fina, quase translúcida. Foi então que ela notou algo verdadeiramente perturbador. Uma leve ondulação sob a superfície da pele, um movimento sutil, quase imperceptível, que a fez prender a respiração. Parecia que algo estava se movendo por baixo, como uma pequena onda se formando e desaparecendo. O coração de Ana disparou. Um arrepio percorreu sua espinha, não de frio, mas de um medo primitivo e avassalador. Ela tentou convencer a si mesma de que era uma ilusão de ótica, um efeito da luz, o cansaço do dia.
mas a sensação se intensificou, um formigamento que se transformava em leves pulsações, como se uma vida estranha estivesse se agitando em seu próprio corpo. A noite se tornou longa, marcada pela ansiedade e pela repetição daquela visão assustadora no espelho. A ideia de um corpo estranho se desenvolvendo sob sua pele era algo que ela jamais imaginou ser possível, especialmente após usar um creme que ela mesma preparou com ingredientes naturais. O mistério se instalou e, com ele, um pavor crescente. Ela sabia que precisava de ajuda profissional, mas a vergonha e o medo do que os médicos poderiam encontrar a paralisaram por um momento. No entanto, a urgência da situação e a intensidade dos sintomas a impulsionaram a agir. O que teria acontecido com Ana? Seria sua imaginação pregando peças ou algo realmente sinistro se desenvolvia em sua perna? A história de Ana nos convida a refletir sobre os limites da autossuficiência e os perigos de seguir conselhos sem o devido conhecimento. Quantas vezes, em busca de soluções rápidas e naturais, nos expomos a riscos que sequer imaginamos? Se você já se sentiu intrigado por receitas caseiras e seus possíveis efeitos, compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se você está assistindo a este vídeo de algum lugar do Brasil ou do mundo, conte-nos de onde você é. Sua participação nos ajuda a trazer histórias como essa para mais pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas revelações. A pele é um dos nossos maiores órgãos, um escudo protetor que, quando agredido, pode manifestar sinais que não devemos ignorar. A coceira, a ardência, as mudanças na textura e na coloração são alertas que nosso corpo nos envia. Fique atento a esses sinais e, na dúvida, sempre procure um profissional de saúde. A jornada de Ana está apenas começando e o que os médicos encontraram em sua perna é apenas o prelúdio de uma história que vai te deixar sem palavras. O que você acha que pode ter acontecido? Compartilhe suas teorias. E se você conhece alguém que adora experimentar receitas caseiras sem critério, marque essa pessoa aqui e compartilhe essa história. Às vezes, um alerta pode evitar um grande infortúnio. No próximo vídeo, revelaremos o surpreendente desfecho deste caso e as lições valiosas que podemos extrair dele. Fique ligado para não perder. O tema do nosso próximo vídeo é: o que os médicos tiraram vai te deixar sem palavras. Palavras-chave para SEO: creme caseiro, parasita na pele, reação alérgica grave, saúde da pele, cuidados naturais, dermatologia, infecção cutânea, sintomas estranhos, alerta de saúde, caso médico bizarro. A necessidade de buscar ajuda profissional se tornou imperativa para Ana. Na manhã seguinte à noite de angústia, ela se dirigiu ao hospital mais próximo, sentindo a pele da perna arder a cada passo. O médico de plantão, Dr. Almeida, um profissional com anos de experiência em dermatologia, a recebeu com a atenção que a situação exigia. Ao examinar a área afetada, ele notou de imediato as anormalidades. A pele estava fina, avermelhada, e o mais perturbador, apresentava uma leve protuberância que parecia se deslocar sob a pressão dos seus dedos. A história de Ana sobre o uso do creme caseiro e a sensação de movimento confirmou suas suspeitas iniciais de uma reação inflamatória atípica, mas a peculiaridade dos sintomas o levou a considerar possibilidades menos comuns. A hipótese de uma infestação parasitária, embora rara em ambientes urbanos e com o uso de produtos de aplicação tópica, não poderia ser descartada. Para confirmar suas suspeitas e determinar a natureza exata do que estava ocorrendo, Dr. Almeida solicitou uma biópsia superficial da área. O procedimento, embora minimamente invasivo, foi realizado com extremo cuidado, com a equipe médica preparada para o inesperado. No momento em que a lâmina do bisturi fez o primeiro corte delicado na pele,
um movimento súbito e inesperado ocorreu. Algo pequeno, mas visível, escapou da incisão, movendo-se com uma agilidade surpreendente sobre a superfície da pele. A equipe médica, que esperava apenas a liberação de fluidos ou tecidos para análise, ficou visivelmente chocada. O que emergiu não era um coágulo de sangue ou uma reação inflamatória comum, mas sim uma entidade viva, um organismo que havia encontrado nas camadas da pele de Anna um ambiente para se desenvolver e proliferar. A surpresa inicial deu lugar a um misto de apreensão e fascínio científico. Era um parasita, pequeno e alongado, com características que o tornavam facilmente confundível com um fio de cabelo ou uma fina raiz, mas cujo movimento inconfundível descartava qualquer outra explicação. A rapidez com que ele se afastou da área da incisão demonstrava sua vitalidade e a necessidade de uma ação imediata para capturá-lo, evitando que se escondesse novamente ou se perdesse. A atmosfera na sala de procedimentos mudou instantaneamente de um cuidado médico rotineiro para uma operação de contenção de um achado biológico incomum. A captura do organismo foi realizada com precisão, utilizando uma pinça cirúrgica esterilizada. O parasita, após ser isolado em um recipiente apropriado, foi imediatamente encaminhado ao laboratório de patologia do hospital para análise detalhada. Os técnicos, acostumados a identificar bactérias, fungos e células anormais, nunca haviam se deparado com algo semelhante em um caso de dermatologia comum. A suspeita era de um parasita de origem externa, possivelmente ativado ou estimulado por algum componente específico do creme caseiro utilizado por Anna. A composição da erva local, em particular, tornou-se um foco de investigação. Seria possível que ela contivesse algum composto que, em contato com outros ingredientes do creme ou com as características únicas da pele de Anna, criasse um ambiente propício para a proliferação de larvas ou ovos de algum tipo de inseto ou verme. A própria natureza da reação química gerada pela mistura, talvez potencializada pela umidade e pelo calor corporal, poderia ter sido o gatilho para o desenvolvimento do parasita. A situação se tornava um intrigante quebra-cabeça biológico, onde a busca por um alívio natural havia inadvertidamente aberto as portas para uma invasão inesperada. Agora, considere como essa situação nos alerta sobre a importância de uma investigação aprofundada antes de aplicarmos qualquer substância em nossa pele, especialmente aquelas de origem desconhecida ou preparadas sem o rigor científico necessário. A descoberta de um parasita vivo se desenvolvendo sob a pele de Anna não foi apenas um choque para ela e para a equipe médica, mas também um alerta para a comunidade científica e para o público em geral. O caso, classificado como um evento isolado, mas de grande relevância clínica, foi prontamente documentado e enviado para estudo em centros de pesquisa especializados. A identidade exata do parasita e o mecanismo preciso pelo qual ele se desenvolveu na perna de Anna permaneceram um mistério a ser desvendado. Os pesquisadores se debruçaram sobre amostras do creme caseiro, buscando identificar qualquer componente que pudesse ter servido de vetor ou catalisador para a infestação. A erva utilizada, em particular, foi submetida a análises rigorosas para determinar sua composição química e possíveis propriedades biológicas. Era possível que a erva, em seu estado natural, contivesse larvas ou ovos de um parasita específico que, sob as condições ideais criadas pela mistura com outros ingredientes e pela aplicação na pele, teriam germinado e se desenvolvido. Ou, alternativamente, algum dos ingredientes comuns, como o azeite ou o mel, poderia ter reagido com um componente da erva de forma inesperada, gerando uma substância que estimulasse a eclosão e o crescimento do parasita. A busca por entender como e por que isso aconteceu
lançou uma nova luz sobre a segurança e a eficácia de práticas de saúde alternativas quando desprovidas de embasamento científico. A história de Anna, embora incomum, serviu como um vívido lembrete de que a natureza, em sua complexidade, pode apresentar tanto curas quanto perigos. A forma como o parasita se manifestou, simulando uma irritação cutânea comum e evoluindo para uma condição alarmante, destacou a importância de uma observação atenta e de uma busca rápida por diagnóstico médico diante de sintomas persistentes ou incomuns. A pele, como uma barreira protetora, pode ser vulnerável a invasores microscópicos e a confiança cega em métodos não validados pode comprometer essa defesa. A investigação sobre o caso de Anna não se limitou a identificar o parasita. Ela buscou compreender a cadeia de eventos que levou à sua manifestação, desde a escolha dos ingredientes até a aplicação na pele, oferecendo um estudo de caso valioso para a medicina e para a educação em saúde pública. Anna, após a intervenção médica e a captura do parasita, iniciou um rigoroso processo de tratamento. A equipe médica, liderada pelo Dr. Almeida e em colaboração com especialistas em parasitologia e toxicologia, desenvolveu um protocolo terapêutico multifacetado. O objetivo principal era erradicar quaisquer vestígios do organismo invasor, tratar a inflamação e a lesão cutânea causada pela sua presença e, crucialmente, prevenir futuras complicações. O tratamento envolvia uma combinação de medicamentos antiparasitários de amplo espectro, administrados por via oral e, em alguns casos, tópicos, para garantir a eliminação completa do parasita em todas as fases de seu ciclo de vida. Paralelamente, foram prescritos antibióticos para combater qualquer infecção bacteriana secundária que pudesse ter se instalado na pele fragilizada e anti-inflamatórios para controlar a resposta inflamatória exacerbada do corpo. A monitorização médica tornou-se constante, com consultas frequentes e exames de acompanhamento para verificar a eficácia do tratamento e a recuperação da pele de Anna. A experiência traumática não se limitou ao aspecto físico. Anna precisou lidar com o impacto psicológico de ter tido um organismo desconhecido se desenvolvendo em seu corpo. O medo, a sensação de violação e a desconfiança em relação a métodos naturais que antes admirava trouxeram à tona questões profundas sobre controle, vulnerabilidade e a busca por segurança. Ela iniciou sessões de terapia para processar o trauma, trabalhando a ansiedade e a reconstrução de sua confiança em relação aos cuidados com a saúde. A terapeuta a ajudou a entender que a responsabilidade não recaía unicamente sobre ela, mas que a complexidade da natureza e a falta de conhecimento científico sobre a interação de certos compostos naturais poderiam levar a desfechos imprevisíveis. Aos poucos, Anna começou a encontrar um novo equilíbrio, aprendendo a diferenciar entre o uso seguro e informado de recursos naturais e a exposição a riscos desnecessários. Essa jornada de recuperação física e emocional foi longa e desafiadora, exigindo paciência e resiliência. O caso de Anna gerou repercussão em programas de saúde e publicações médicas, não apenas no Brasil, mas também em círculos internacionais de pesquisa. A raridade e a natureza peculiar da infestação parasitária, desencadeada pelo uso de um creme caseiro, suscitaram discussões sobre a necessidade de maior regulamentação e fiscalização de produtos de saúde de origem artesanal ou não convencional. Especialistas em dermatologia e parasitologia debateram as possíveis rotas de contaminação e os fatores que poderiam ter contribuído para a ativação do parasita. Uma das hipóteses levantadas foi a presença de esporos ou larvas de um parasita específico no ambiente ou na própria erva utilizada, que teriam encontrado nas condições criadas pela mistura do creme.
uma combinação de umidade, nutrientes e talvez uma reação química inesperada entre os componentes. O ambiente ideal para sua proliferação. A ideia de que um simples gesto de autocuidado pudesse ter levado a uma invasão biológica tão profunda serviu como um poderoso elemento de reflexão sobre os limites da autossuficiência em matéria de saúde. A análise laboratorial aprofundada do parasita capturado, embora não tenha chegado a uma identificação definitiva de sua espécie exata devido à peculiaridade da sua manifestação, forneceu dados cruciais sobre sua estrutura e possível origem. Investigadores hipotetizaram que poderia se tratar de uma larva de um inseto ou aracnídeo de vida livre, adaptada a um ciclo de vida que raramente envolvia hospedeiros mamíferos, mas que, em circunstâncias excepcionais, como a exposição a um coquetel químico específico, poderia ter encontrado uma brecha para se desenvolver. A possibilidade de uma reação alérgica grave ter mascarado os primeiros sintomas, ou até mesmo ter criado um ambiente propício para o desenvolvimento do parasita, também foi considerada. Esse debate científico, que se estendeu por meses, sublinhou a complexidade das interações biológicas e a importância de uma abordagem cautelosa e baseada em evidências quando se trata de saúde. A história de Anna, portanto, transcendeu o âmbito pessoal, tornando-se um estudo de caso relevante para a ciência médica e um alerta para o público. Após a conclusão do tratamento e a completa cicatrização da pele, Anna se sentiu transformada. A experiência a levou a reavaliar suas crenças e práticas. Ela não abandonou completamente a ideia de usar produtos naturais, mas desenvolveu uma nova perspectiva, mais informada e cautelosa. Passou a priorizar a consulta com profissionais de saúde antes de experimentar qualquer método de tratamento ou cuidado pessoal, especialmente aqueles que envolviam substâncias de origem duvidosa ou preparadas de forma artesanal. A busca por um estilo de vida saudável para Anna agora significava um equilíbrio entre o conhecimento científico e a sabedoria da natureza, sempre mediado pela prudência e pelo bom senso. A cicatriz em sua perna, embora sutil, tornou-se um lembrete constante da fragilidade da vida e da importância de uma abordagem responsável e consciente em relação à própria saúde. Sua história, que começou com uma simples coceira e uma receita caseira, evoluiu para um profundo aprendizado sobre os limites da autoconfiança e a necessidade de respeito pelos processos naturais e pela ciência. A recuperação de Anna, embora bem-sucedida em termos médicos, trouxe consigo uma profunda introspecção sobre a natureza da confiança e da vulnerabilidade. Longe de se fechar em si mesma, ela decidiu que sua experiência, por mais assustadora que fosse, poderia servir a um propósito maior: educar e alertar outras pessoas. Começou a compartilhar sua história, inicialmente em pequenos grupos de amigos e familiares, detalhando não apenas o evento em si, mas também o processo de sua recuperação e as lições aprendidas. O tom era de cautela, não de pânico, enfatizando a importância da informação confiável e da consulta a profissionais qualificados, em vez de um repúdio generalizado a todas as práticas naturais. A sua narrativa, desprovida de sensacionalismo, focava na jornada pessoal de redescobrir a segurança, não apenas em tratamentos médicos, mas na própria capacidade de discernimento. Essa nova fase da vida de Anna se manifestou de forma surpreendente através do engajamento com comunidades online voltadas para a saúde e o bem-estar. Em vez de apenas ler e absorver informações, ela se tornou uma participante ativa, compartilhando sua perspectiva com base em sua vivência. Ao invés de meras receitas de beleza, ela começou a postar reflexões sobre a importância da validação científica,
a necessidade de questionar a origem e a composição de ingredientes, e a diferença crucial entre um cuidado pessoal eficaz e uma prática potencialmente perigosa. Seus posts, que frequentemente começavam com um alerta sutil sobre a superficialidade de algumas promessas de beleza rápida, evoluíam para discussões mais profundas sobre os riscos de desinformação e a responsabilidade individual na busca por saúde. Ela se tornou uma voz de ponderação, incentivando a troca de experiências que fossem embasadas em fatos e em orientações médicas e desencorajando a adoção cega de tendências virais. Contudo, a iniciativa de Ana não foi recebida unanimemente com aplausos. Em certos fóruns, onde o fervor por soluções alternativas era mais intenso, ela se deparou com resistência. Alguns usuários a acusavam de ser controlada pela indústria farmacêutica, de não abrir a mente para os poderes da natureza ou de ter tido uma reação isolada que não representava o todo. Essas críticas, embora dolorosas, serviram para fortalecer sua convicção. Ela percebeu que a desinformação não era apenas um problema de falta de conhecimento, mas muitas vezes estava ligada a uma crença dogmática e a uma resistência à evidência contrária. Em vez de se retrair, Ana aprendeu a responder com calma e fatos, compartilhando artigos científicos, links para estudos de caso e depoimentos de médicos, transformando cada crítica em uma oportunidade para educar e aprofundar o debate. A sua atuação virtual expandiu-se para além dos fóruns de discussão. Ana começou a colaborar com pequenas iniciativas de educação em saúde, oferecendo palestras online e materiais informativos. O foco principal era desmistificar a ideia de que natural é sinônimo de seguro, explicando que até mesmo as substâncias mais benéficas podem se tornar prejudiciais em certas doses ou combinações. Ela abordava a importância de entender a farmacologia básica, mesmo que de forma leiga, e como o corpo humano interage com diferentes compostos. A sua principal mensagem ressoava com clareza. A natureza oferece um vasto arsenal de benefícios, mas a sabedoria reside em saber como e quando utilizá-los, sempre com o acompanhamento de quem possui o conhecimento técnico e científico necessário. A sua trajetória, marcada por um susto que a transformou, a impulsionou a se tornar uma defensora da informação responsável e da saúde consciente. A jornada de Ana, após sua experiência com o parasita, a levou a um engajamento mais profundo com a comunidade científica e de saúde. Ela compreendeu que a superficialidade com que muitos tratam informações de saúde online era um terreno fértil para equívocos e perigos. Começou a dedicar tempo à pesquisa de fontes confiáveis, distinguindo artigos revisados por pares de meras opiniões ou posts de redes sociais sem lastro. Essa mudança de perspectiva a fez perceber que a própria ciência, com sua metodologia rigorosa, é um processo contínuo de descoberta e correção, algo que difere fundamentalmente da disseminação rápida, porém muitas vezes imprecisa, de informações na internet. Ela passou a valorizar a nuance e a complexidade, entendendo que raramente existem respostas absolutas ou soluções mágicas para questões de saúde. A experiência com o creme caseiro a ensinou que até mesmo a intenção mais bem intencionada pode ter consequências imprevistas quando desacompanhada de conhecimento técnico. Em sua busca por compartilhar essa nova compreensão, Ana percebeu que a educação em saúde não deveria ser um monólogo, mas sim um diálogo. Ela começou a incentivar seus seguidores a fazerem perguntas críticas, a buscarem segundas opiniões médicas e a desconfiarem de promessas milagrosas. Em vez de simplesmente listar os perigos dos produtos não regulamentados, ela passou a focar nos benefícios de uma abordagem informada e proativa para a saúde. Isso incluía a importância de entender os mecanismos básicos de como o corpo funciona,
como os medicamentos agem e, crucialmente, como identificar fontes de informação confiáveis. Ela frequentemente compartilhava exemplos de como uma mesma substância natural poderia ter efeitos completamente diferentes, dependendo da dose, da forma de preparo ou da condição individual de quem a utiliza, ilustrando a complexidade da biointeração humana. A conscientização sobre a desinformação na área da saúde tornou-se um pilar central de sua atuação. Anna começou a analisar criticamente as narrativas que circulavam online, identificando padrões de discurso que exploravam o medo, a esperança ou a desconfiança em instituições tradicionais para promover produtos ou ideias sem comprovação. Ela observou que muitas dessas narrativas apelavam para um senso de comunidade e pertencimento, onde a adesão a um determinado movimento de saúde era apresentada como um ato de rebeldia ou de sabedoria superior. Com base em sua própria experiência, ela argumentava que a verdadeira sabedoria em saúde reside na capacidade de integrar o conhecimento científico com a sabedoria popular, sempre priorizando a segurança e a eficácia comprovada, e que a rebeldia cega pode ser tão perigosa quanto a complacência. Essa nova fase da vida de Anna a impulsionou a uma busca por colaborações mais estruturadas. Ela buscou contato com profissionais de saúde que compartilhavam sua visão de uma educação em saúde mais acessível e baseada em evidências. Juntos, eles começaram a desenvolver material educativo mais aprofundado, abordando temas como a importância da vacinação, os perigos da automedicação, a compreensão de rótulos de medicamentos e a identificação de sinais de alerta para doenças graves. O foco não era mais apenas no seu caso particular, mas em construir uma ponte entre a experiência pessoal e o conhecimento científico, capacitando as pessoas a tomarem decisões mais conscientes e informadas sobre sua própria saúde e bem-estar. A sua transformação de vítima de um acontecimento assustador para uma agente de mudança positiva exemplificou o poder da resiliência e da busca por significado em meio à adversidade. A resiliência de Anna não se manifestou apenas em sua recuperação física e psicológica, mas também em sua capacidade de transformar a adversidade em um motor para a ação social. Percebendo que sua história tocava um nervo comum em muitas pessoas, a busca por soluções de saúde com base em informações muitas vezes não verificadas, ela decidiu ir além das conversas online e dos pequenos grupos. Inspirada pela necessidade de preencher lacunas na educação em saúde, Anna começou a colaborar com organizações de saúde pública e instituições educacionais locais. O foco principal dessa nova empreitada era desenvolver e disseminar materiais informativos que abordassem de forma clara e acessível os perigos da desinformação em saúde e a importância de fontes confiáveis. Ela entendia que a mera exposição de um caso alarmante como o seu não era suficiente para promover uma mudança de comportamento duradoura. Era preciso equipar as pessoas com as ferramentas necessárias para discernir informações válidas de falsidades perigosas. Anna passou a participar ativamente de campanhas de conscientização, muitas vezes em locais onde o acesso à informação de qualidade era limitado. Ela compartilhava sua vivência não como um conto de fadas com um final feliz garantido, mas como um estudo de caso real sobre as complexidades da saúde e a importância da cautela. Em suas palestras, que frequentemente ocorriam em centros comunitários, escolas e até mesmo em feiras de saúde, ela enfatizava que o natural nem sempre é sinônimo de seguro. Utilizava analogias simples, mas eficazes, como a de que mesmo o veneno de uma cobra, uma substância natural, pode ser a base para medicamentos que salvam vidas, mas o uso inadequado pode ser fatal.
Esse tipo de abordagem ajudava a desmistificar a dicotomia simplista entre natural e químico, promovendo uma visão mais matizada e científica da saúde. A sua fala era sempre marcada por um tom empático, reconhecendo as motivações que levam as pessoas a buscarem alternativas, ao mesmo tempo em que apresentava os riscos inerentes a decisões tomadas sem o devido embasamento. Além de suas intervenções presenciais, Ana desempenhou um papel fundamental na criação de uma plataforma online colaborativa dedicada à educação em saúde. Esse projeto visava reunir profissionais de saúde, pesquisadores e educadores para compilar e disseminar informações verificadas sobre uma vasta gama de tópicos, desde o manejo de doenças crônicas até a prevenção de infecções comuns. A plataforma não se limitava a artigos e vídeos. Ela incluía fóruns de discussão moderados por especialistas, onde os usuários podiam tirar dúvidas e compartilhar experiências de forma segura e construtiva. Ana era uma das moderadoras mais ativas, utilizando sua própria história como um exemplo prático de como a busca por conhecimento, aliada à orientação profissional, pode ser transformadora. Ela incentivava os usuários a questionarem, a pesquisarem e, acima de tudo, a nunca negligenciarem os sinais que o corpo envia, sempre buscando a validação de um profissional de saúde. Essa iniciativa representou um passo significativo na forma como Ana canalizou sua experiência. Em vez de apenas relatar um evento traumático, ela o transformou em um catalisador para a mudança sistêmica, atuando na raiz do problema: a disseminação de informações de saúde sem qualquer tipo de controle. A sua atuação solidificou a ideia de que a saúde pública é uma responsabilidade compartilhada, que vai além dos consultórios médicos e hospitais, alcançando cada indivíduo em sua esfera de influência. Ao capacitar outros com conhecimento e ferramentas para fazer escolhas mais seguras, Ana estava, de fato, construindo uma rede de proteção, uma comunidade mais informada e menos suscetível às armadilhas da desinformação. A sua jornada, que começou com uma simples coceira em sua perna, desdobrou-se em um legado de educação e empoderamento, demonstrando como a adversidade, quando bem processada, pode se converter em um poderoso instrumento de transformação social. A persistência de Ana em compartilhar sua história a levou a um patamar de influência que transcendeu a mera divulgação de um caso médico peculiar. Ela percebeu que, para além da conscientização sobre os riscos da desinformação, era fundamental desmistificar a própria ideia de que a ciência é um campo inatingível ou reservado a poucos. Sua abordagem começou a se concentrar em desconstruir mitos comuns sobre saúde e medicina, transformando conceitos complexos em linguagem acessível. Por exemplo, ao invés de simplesmente citar a importância de estudos clínicos randomizados, ela passava a explicar como esses estudos funcionavam, usando analogias do cotidiano para ilustrar o processo de comparação entre tratamentos e grupos de controle. Ela frequentemente comparava a validação científica de um tratamento à forma como um chefe de cozinha testa e refina uma receita, provando e ajustando os ingredientes e métodos até alcançar o resultado desejado e replicável. Essa estratégia permitia que o público compreendesse a base lógica por trás das recomendações médicas, fortalecendo a confiança na ciência como um processo de constante aprimoramento e verificação, e não como um conjunto de dogmas imutáveis. Ademais, Ana passou a abordar a questão da medicina alternativa com uma lente mais analítica, distinguindo entre terapias complementares com algum grau de evidência e práticas completamente desprovidas de respaldo científico. Ela frequentemente utilizava o exemplo da acupuntura, que, embora tenha origens milenares,
Hoje possui estudos que investigam seus mecanismos de ação e eficácia para certas condições. Em contrapartida, ela contrapunha isso a práticas que prometiam curas milagrosas para doenças graves, como o câncer, utilizando a experiência de seu próprio susto para ilustrar o perigo de se abandonar tratamentos comprovadamente eficazes em favor de métodos não validados. Assim como um agricultor seleciona as melhores sementes para garantir uma colheita farta, ela costumava dizer, nós devemos selecionar os tratamentos que a ciência nos mostra serem mais promissores, sem nos deixarmos seduzir por promessas vazias que podem nos afastar do caminho da cura real. Um aspecto crucial em sua nova fase de atuação foi a ênfase na medicina preventiva e na promoção de um estilo de vida saudável como a primeira e mais poderosa linha de defesa contra doenças. Ana entendia que, enquanto a sua história envolvia a intervenção de um problema já instalado, a verdadeira revolução na saúde pública residia em evitar que esses problemas surgissem. Ela passou a dedicar uma parte significativa de suas apresentações e conteúdos a desmistificar conceitos como dieta equilibrada, a importância da atividade física regular e os benefícios do sono reparador. Para isso, ela trazia exemplos concretos de como pequenas mudanças diárias, como trocar o elevador pela escada ou incluir mais vegetais na alimentação, podiam ter um impacto cumulativo significativo na saúde a longo prazo. Ela explicava que o corpo humano é uma máquina incrivelmente complexa e resiliente, mas que, como qualquer máquina, necessita de manutenção adequada para funcionar em sua plenitude. Por outro lado, Ana também abordava a questão da saúde mental com uma seriedade renovada. Ela reconhecia que a sua própria experiência com o medo e a ansiedade que a acompanharam era apenas uma faceta de um espectro muito mais amplo de desafios psicológicos que as pessoas enfrentam. Sua abordagem se concentrava em desestigmatizar a busca por ajuda profissional para questões de saúde mental, comparando a busca por um psicólogo ou psiquiatra à procura de um dermatologista para um problema de pele. Assim como cuidamos da pele, que nos protege das agressões externas, ela argumentava, também precisamos cuidar da mente, que é o nosso centro de comando e processamento de emoções. Ignorar os sinais de sofrimento mental é como permitir que uma rachadura na fundação de uma casa se alastre, comprometendo toda a estrutura. Essa perspectiva holística, que integrava o bem-estar físico e mental, solidificou sua imagem como uma porta-voz confiável e compassiva no campo da educação em saúde. O legado de Ana, contudo, não se restringiu à esfera da educação em saúde. Sua jornada a levou a um profundo envolvimento com a pesquisa científica, não como uma pesquisadora de bancada, mas como uma defensora do paciente e uma catalisadora de novas linhas de investigação. Ela percebeu que, para além da disseminação de informações corretas, era vital impulsionar a própria produção de conhecimento, focando em áreas onde lacunas eram evidentes e onde a experiência do paciente tinha um papel crucial a desempenhar. Ana começou a participar de conselhos consultivos em instituições de pesquisa, compartilhando sua perspectiva única sobre as necessidades não atendidas e os desafios práticos enfrentados por indivíduos lidando com condições de saúde complexas ou incomuns. Sua capacidade de traduzir a linguagem da experiência vivida para os termos da pesquisa científica tornou-se um ativo inestimável, permitindo que os pesquisadores compreendessem melhor as nuances do impacto das doenças e dos tratamentos na vida real. Um dos focos de seu ativismo foi a pesquisa sobre reações adversas a produtos de uso comum, especialmente aqueles de origem natural ou artesanal. Ana argumentava que, enquanto a indústria farmacêutica é rigorosamente regulamentada e seus produtos passam por extensos testes de segurança, produtos naturais
muitas vezes vendidos sem o mesmo escrutínio, podiam apresentar riscos significativos e subestimados. Ela colaborou com laboratórios para delinear protocolos de estudo que investigassem não apenas a eficácia de compostos naturais, mas também seus potenciais efeitos tóxicos, interações e a variabilidade de suas respostas em diferentes indivíduos. Sua participação foi fundamental para garantir que a pesquisa não se limitasse a identificar o que funciona, mas também a entender o porquê e o como de certas reações, incluindo aquelas que, como em seu caso, poderiam ter origens insuspeitas e consequências alarmantes. A busca por identificar os mecanismos moleculares por trás de reações inesperadas, como a que permitiu o desenvolvimento do parasita em sua pele, tornou-se uma prioridade. Além disso, Anna dedicou esforços consideráveis para advogar por uma maior transparência e regulamentação no mercado de cosméticos e produtos de bem-estar. Ela defendia a criação de sistemas de rastreabilidade mais robustos para ingredientes naturais, garantindo que os consumidores tivessem acesso a informações claras sobre a origem, o processamento e os potenciais riscos de cada componente. Sua atuação nesse campo não era de oposição aos produtos naturais em si, mas sim de promoção de uma abordagem mais científica e segura em sua utilização. Ela acreditava que, com a devida regulamentação e pesquisa, os benefícios da natureza poderiam ser aproveitados de forma segura e eficaz, sem os riscos associados à falta de controle e de conhecimento. A sua experiência pessoal serviu como um poderoso estudo de caso para ilustrar a necessidade de uma abordagem mais criteriosa, incentivando o desenvolvimento de testes de segurança padronizados para produtos de uso tópico, independentemente de sua origem. Por conseguinte, Anna se tornou uma ponte entre a comunidade de pacientes e o mundo da pesquisa biomédica. Ela promovia o conceito de pesquisa colaborativa, onde pacientes não são meros sujeitos de estudo, mas parceiros ativos no processo de descoberta. Sua visão era a de que a experiência do paciente oferece uma perspectiva insubstituível, capaz de direcionar a pesquisa para as questões mais relevantes e de garantir que os resultados obtidos sejam verdadeiramente aplicáveis e benéficos para a vida das pessoas. Em suas próprias palavras, a ciência avança quando ouvimos não apenas os dados de laboratório, mas também as vozes daqueles cujas vidas são diretamente impactadas pelas doenças e pelos tratamentos. Essa perspectiva humanizada da pesquisa científica, nutrida por sua própria vivência, consolidou seu papel como uma figura inspiradora e um agente de mudança duradoura. A profunda transformação de Anna, de vítima de um incidente médico inesperado a uma defensora ativa da informação em saúde, impulsionou-a a um nível de engajamento que ia além da mera partilha de experiências pessoais. Ela percebeu que a raiz de muitos problemas de saúde, especialmente aqueles que envolvem o uso de produtos de origem natural ou alternativos, residia na falta de uma compreensão científica acessível e na facilidade com que informações incorretas se propagavam. Assim, Anna direcionou seus esforços para desmistificar a ciência por trás dos cuidados com a saúde, traduzindo conceitos complexos para uma linguagem que ressoasse com o público em geral. Ela passou a detalhar, por exemplo, a diferença fundamental entre um estudo observacional, que identifica correlações, e um estudo clínico randomizado controlado que estabelece causalidade. Utilizando a analogia de um detetive investigando um crime, ela explicava como os cientistas buscam evidências sólidas, testando hipóteses rigorosamente antes de chegar a conclusões definitivas, em contraste com a rápida disseminação de descobertas em redes sociais, que muitas vezes carecem de qualquer validação. Ao abordar a questão dos produtos naturais,
Ana não se limitava a alertar sobre os perigos, mas também a explorar a complexidade de sua interação com o corpo humano. Ela explicava que a força de um composto natural não se mede apenas por sua origem, mas também por sua concentração, sua pureza e sua forma de administração. Em vez de demonizar todas as práticas naturais, Ana promovia a ideia de uma integração criteriosa, onde o conhecimento tradicional é validado e aprimorado pela ciência. Ela frequentemente citava o exemplo de plantas que, após décadas de uso popular, foram submetidas a pesquisas farmacológicas, levando à descoberta de medicamentos essenciais que hoje salvam vidas. Contudo, ela ressaltava a importância de não confundir o uso popular de uma planta como chá para um leve desconforto com a ingestão de extratos concentrados sem controle de dosagem ou pureza, um erro que, em seu caso, a levou a uma situação de risco. Um novo ângulo em sua atuação foi a desconstrução de narrativas simplistas sobre saúde que frequentemente dominam o discurso online. Ana observou que muitas dessas narrativas criavam um falso dilema entre a medicina convencional e as curas naturais, ignorando a vasta área de intersecção e colaboração. Ela argumentava que a medicina moderna, com seus avanços em diagnóstico e tratamento, não é inimiga da natureza, mas sim uma ferramenta poderosa para compreender e utilizar seus benefícios de forma segura e eficaz. Ao desmistificar a ideia de que a ciência é inerentemente artificial ou prejudicial, Ana buscava combater a resistência a tratamentos comprovados e promover uma visão mais equilibrada e informada sobre como cuidar da saúde. Ela insistia que a verdadeira sabedoria em saúde reside na capacidade de discernir, de questionar e de buscar informações baseadas em evidências, em vez de aderir cegamente a modismos ou crenças sem fundamento. Essa abordagem, que combinava a empatia de quem já passou por uma experiência difícil com a clareza do conhecimento científico, permitiu que sua mensagem alcançasse um público mais amplo e diversificado, incentivando uma cultura de cuidado com a saúde mais informada e responsável. A jornada de Ana, após sua experiência traumática, não a levou a um refúgio de silêncio, mas a um palco de ativismo que transcendia as redes sociais e as palestras pontuais. Ela percebeu que a desinformação em saúde não era um fenômeno isolado, mas sim um sintoma de uma crise mais profunda na forma como a sociedade se relaciona com o conhecimento científico. Em vez de apenas combater notícias falsas, Ana passou a focar em cultivar uma cultura de pensamento crítico e de busca por fontes confiáveis. Ela começou a desenvolver workshops e materiais educativos voltados para escolas e comunidades, abordando não apenas os perigos da desinformação, mas também as habilidades necessárias para discernir informações de qualidade. Em vez de simplesmente dizer "não acredite nisso", ela ensinava como verificar a credibilidade de uma fonte, a importância de buscar múltiplas perspectivas e a reconhecer vieses. Por exemplo, ela explicava como a linguagem utilizada em um artigo pode indicar se ele é baseado em evidências científicas sólidas ou em opiniões pessoais, e como a data de publicação pode ser crucial para entender a atualidade de uma informação médica. Agora, considere como essa abordagem se aplica quando você se depara com uma dieta milagrosa que promete resultados rápidos. Em vez de aceitá-la cegamente, Ana ensinava a procurar estudos que comprovem sua eficácia e segurança, a verificar as credenciais de quem a recomenda e a entender os potenciais riscos de restrições alimentares extremas. Ademais, Ana passou a explorar as nuances da comunicação científica, reconhecendo que a forma como a informação é apresentada é tão crucial quanto seu conteúdo.
Ela observou que muitas vezes a ciência é comunicada de maneira excessivamente técnica ou, inversamente, de forma simplista demais, perdendo sua profundidade e precisão. Em seus próprios materiais, Anna se empenhava em encontrar um equilíbrio, utilizando analogias criativas e exemplos práticos para ilustrar conceitos científicos complexos. Ela acreditava que a ciência não deveria ser um campo de conhecimento hermético, mas sim uma ferramenta acessível a todos. Para ilustrar a importância da pesquisa em diferentes fases, ela comparava o desenvolvimento de um novo tratamento médico ao cultivo de uma planta. A semente, a hipótese, precisa ser plantada em um solo fértil, pesquisa básica, regada e cuidada, estudos pré-clínicos e clínicos, antes que se possa colher os frutos, tratamento aprovado. Essa abordagem didática permitiu que um público mais amplo compreendesse o rigor e o tempo necessários para a validação científica, combatendo a impaciência e a busca por soluções imediatas que muitas vezes levam à adesão a métodos não comprovados. Um desenvolvimento ainda mais profundo em sua atuação foi a ênfase na medicina preventiva e na promoção de um estilo de vida saudável como pilares fundamentais da saúde. Anna percebeu que, ao combater a desinformação sobre tratamentos, ela também precisava fortalecer a base do bem-estar individual. Em vez de focar apenas em o que não fazer, ela passou a dedicar mais tempo a explicar o que fazer de forma eficaz e baseada em evidências. Ela abordava temas como nutrição personalizada, a importância do sono reparador para a regeneração celular e os benefícios da atividade física não apenas para o corpo, mas também para a saúde mental, citando estudos que demonstram a liberação de endorfinas e a melhora da função cognitiva. Ela incentivava a adoção de hábitos saudáveis como uma forma de blindar o corpo contra doenças, comparando o organismo a um sistema complexo que, com manutenção adequada, opera com maior eficiência e resiliência. Essa perspectiva proativa buscava empoderar as pessoas, mostrando que elas têm um papel ativo e fundamental na preservação de sua própria saúde muito antes de qualquer problema se manifestar. Outra camada crucial em sua evolução foi a abordagem da saúde mental, como um componente indissociável da saúde física. Anna compreendeu que o estresse, a ansiedade e o medo, sentimentos que ela mesma experimentou intensamente, podiam ter um impacto bioquímico real no corpo, afetando o sistema imunológico e predispondo a diversas condições. Em suas palestras e materiais, ela começou a integrar discussões sobre o gerenciamento do estresse, a importância do autocuidado e a necessidade de buscar apoio profissional quando necessário. Ela desmistificava a ideia de que problemas de saúde mental são um sinal de fraqueza, explicando que, assim como uma fratura óssea requer tratamento, desequilíbrios químicos ou emocionais também necessitam de intervenção especializada. Ao conectar as esferas física e mental, Anna reforçava a visão de que a saúde é um estado de bem-estar integral, onde cada aspecto do indivíduo está interligado e merece atenção e cuidado. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as narrativas de cautela e descoberta, de fragilidade humana diante do desconhecido e da busca incessante por respostas, entrelaçam-se em um padrão complexo. As experiências que moldaram o curso dos acontecimentos nos convidam a uma reavaliação profunda da nossa relação com o conhecimento e com as promessas que nos cercam, especialmente no universo da saúde e do bem-estar. Não se trata apenas de reconhecer um perigo iminente, mas de compreender as sutis dinâmicas que nos levam a trilhar caminhos inesperados, por vezes com as melhores das intenções, mas sem a devida bússola.
A própria teia de interconexões que se revela, onde um gesto aparentemente inofensivo pode desencadear uma cascata de reações imprevistas, nos força a olhar para além das aparências e a valorizar a clareza da informação validada. É diante desse mosaico de aprendizados que o significado mais profundo do percurso se cristaliza. As diversas facetas examinadas, desde a natureza intrincada dos compostos naturais até a arquitetura da comunicação científica e a arquitetura da nossa própria psique, convergem para um ponto crucial. A sabedoria, como um fio condutor, emerge não da ausência de desafios, mas da capacidade de navegar por eles com discernimento e uma compreensão cada vez mais refinada das complexidades envolvidas. A jornada nos ensina que a busca por segurança e bem-estar é, em essência, uma busca por equilíbrio e por uma conexão mais autêntica com os princípios que regem tanto o nosso corpo quanto o mundo natural que nos cerca. Nesse sentido, a perspectiva que se delineia aponta para a importância de uma visão mais integrada e fundamentada. As reflexões que nos trouxeram até aqui nos preparam para encarar o desfecho com uma nova lente, uma que valoriza a prudência, o questionamento informado e o respeito pelos processos que sustentam a vida. À medida que nos aproximamos da conclusão, torna-se evidente que as lições aprendidas não são meros episódios isolados, mas sim elementos de um quadro maior que nos convida a uma postura mais consciente e ativa em relação à nossa própria saúde e ao universo de informações que nos circunda. O caminho que se abre agora não é de retrocesso, mas de uma compreensão mais profunda e de uma aplicação mais sábia do conhecimento adquirido. A jornada de Ana, marcada por um susto que revelou a fragilidade da confiança cega em receitas não validadas, transcendeu o âmbito de um caso médico isolado para se tornar um espelho das complexidades que envolvem a busca por saúde e bem-estar em nossa era. O que começou como uma simples busca por alívio para uma coceira na perna, ao se transformar em uma batalha contra um invasor inesperado, nos obriga a refletir sobre a intrincada relação entre a natureza, a ciência e a intuição humana. A lição fundamental que emerge não reside na demonização dos métodos naturais, mas na necessidade imperativa de uma abordagem informada e crítica. A pele, nosso maior órgão, atuando como uma barreira vital contra o mundo exterior, pode, em certas circunstâncias, ser também a porta de entrada para desafios que exigem mais do que boas intenções. A história nos ensina que a sabedoria reside não em rejeitar o que é natural, mas em compreendê-lo em sua totalidade, reconhecendo que mesmo os elementos mais benignos podem apresentar riscos quando mal compreendidos ou mal utilizados. A narrativa da experiência de Ana, desde a aplicação do creme caseiro até a intervenção médica e a subsequente recuperação, sublinha a importância crucial de um diálogo contínuo entre o conhecimento popular e a ciência. A ciência, com sua metodologia rigorosa e seu processo de validação, oferece as ferramentas para desvendar os mistérios da natureza e garantir que seus benefícios sejam aproveitados com segurança. A experiência de Ana serviu como um alerta vívido sobre os perigos de pular etapas nesse processo, confiando em informações superficiais ou em promessas sem fundamento. A capacidade de discernir entre o que é comprovado e o que é especulação tornou-se, assim, uma habilidade essencial para a navegação segura no universo da saúde. A busca por um bem-estar genuíno exige mais do que a intenção. Requer conhecimento, cautela e, acima de tudo, um respeito profundo pelos mecanismos complexos que regem o nosso corpo e o mundo natural. O legado desta história não é, portanto, um convite ao medo ou à desconfiança generalizada, mas sim um chamado à responsabilidade individual e coletiva. É um convite para que cada um de nós se torne um agente ativo na gestão da própria saúde,
buscando informações de fontes confiáveis, questionando o que nos é apresentado e, quando em dúvida, sempre buscando o aconselhamento de profissionais qualificados. A verdadeira prática, a aplicação concreta de tudo o que aprendemos, começa agora na forma como escolhemos nos informar, como tomamos decisões e como interagimos com as inúmeras ofertas de saúde e bem-estar que nos cercam. A experiência de Ana nos lembra que a jornada para uma saúde plena é um caminho de aprendizado contínuo, onde a curiosidade, a cautela e o conhecimento científico caminham lado a lado, guiando-nos com segurança e